Bem-vindos ao nosso 10º Smart Summit do ano, TAG Smart Summit. A gente está bem feliz hoje. Acho que vamos falar aqui de um dos tópicos mais complexos, interessantes, mistificados, talvez, que é o assunto de private equity, olha eu. Antes de eu começar a falar e introduzir aqui nossos convidados de hoje, eu vi um comentário aqui se o chat está desabilitado. Não deveria, senão a gente já está vendo aqui, por que não está indo. Fiquem à vontade para colocar as perguntas aqui no Q&A também a qualquer momento. A princípio, né, a gente vai fazendo aqui a apresentação e aí o que for pertinente naquele momento a gente olha as perguntas na hora, o que não for a gente deixa para um bate-papo para o final. Já colocamos aqui o recado de quem ainda não se inscreveu no próximo, tá aqui no chat o caminho para a gente poder fazer a inscrição para o próximo. Faltam mais 2 para a gente encerrar a trilha desse ano, então ainda temos aí alguns temas para serem discutidos, e acho que é isso de recados iniciais. Então, agora sim, eu vou apresentar hoje quem está com a gente agora aqui é o Danilo. O Danilo e depois vai se juntar a nós o Felipe também. Eles são sócios da Tricorp. Eu vou ler aqui o resumê, né, o currículo do Danilo, e depois eu vou deixar ele falar um pouquinho mais aqui sobre a Tricorp, a experiência deles. O Danilo Soares é sócio da Tricorp Investimento. Atualmente ele é o CIO da gestora, além de ser membro do conselho de administração do Cabana Burger. Anteriormente, ele foi associado sênior no escritório Vela Pugliese, Biose, Guidoni Advogados, fazendo a parte M&A, né, de Merger and Acquisition e Direito Societário, onde assessorou diversas companhias abertas, fundos de investimento em bancos e aquisições, em joint ventures e reorganizações societárias. Ou seja, né, a experiência de quem trabalha aqui nesse campo é um pouco diferente, muito mais relacionada à economia real, à vida das empresas, do que como a gente está acostumado aqui nas nossas outras aulas de assets, né? Ele é formado pela Universidade Federal de Ponta Grossa e possui pós-graduação em finanças corporativas pelo Instituto de Administração FIA. Ele é tanto CFA quanto CGA. Ele vai abrir para a gente aqui. Às 10 horas vai entrar o Luiz Felipe, né? O Luiz Felipe Lomônaco é sócio fundador da Tricorp, que é uma gestora de private equity brasileira por trás de grandes teses de investimento, como a Demicon, Tânia Bulhões, o Ivetes, e atualmente ele exerce o papel de CEO da gestora. Então, previamente a Tricorp, o Lomônaco atuou como CEO da Estapar e teve passagem por grandes empresas como a Unilever, Banco Barclays em Londres, a Nea Capital, Roland Berger, dentre outras. Ou seja, né, acho que é muito interessante para nós parar para ouvir quem vive esse lado da economia real, de fato, né? Quem é que está mais ligado com o que acontece no dia a dia das empresas. Que mais que a gente pode falar aqui sobre esse segmento? Então, antes de eu passar a palavra aqui para o Danilo, né? Eu acho que eu estava refletindo que a gente está num momento interessante, né? A parte private equity acho que ficou por muito tempo estigmatizada perante os fundos de pensão. Começou como uma classe, né, que teve alguns problemas de governança e não de ativos finais. Isso é sempre importante a gente dizer. Acho que a indústria como um todo, né, passou por uma revisão de processo. Eu falo mais a indústria dos fundos de pensão, de governança. A gente tinha aqueles fundos que tinham muitos comitês de investimento, muitas participações dos fundos de pensão e não necessariamente tocados 100% por especialistas. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que a gente já construiu, graças a Deus, uma bela história de private equity, né? A gente já tem diversos casos bem-sucedidos, diversas fundações que têm nisso uma classe de ativos que agregou muito alfa, muito retorno mesmo, mas uma enorme parte que ainda, né, não tem esse tipo de investimento na carteira ou que vem sofrendo com as questões como curva J. O Danilo vai detalhar mais, né, pensando aqui nos termos técnicos, como é que isso funciona, a questão de safras e etc. Mas acho que hoje, apesar de existir receio, a gente já vive uma longa safra de bons ativos, bons fundos e que agregam muito valor. É sempre bom lembrar que lá fora,
né, esse tipo de investimento é uma parcela muito relevante dos fundos de pensão. Diria aí que private equity, private debt, né, chegam a somar 15 a 20% na média dos portfólios internacionais. Aqui a gente tem uma limitação pela legislação, né, não tão estreita, né, poderia chegar nisso, mas, né, tem ninguém nem perto disso aqui hoje entre grande parte dos fundos de pensão. Mas também vale lembrar que a nossa legislação tem algumas particularidades, entre elas, né, que os gestores têm que ter 3% do fundo com capital próprio. Existe agora uma discussão de não permitir mais private equity exclusivo para fundos de pensão. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade em entender essa mudança na norma, porque tem ativos que são muito mais ligados ao nosso passivo, ao nosso tipo de tese, etc. Mas, de qualquer forma, vem sempre a favor da governança. Eu acho que tudo que é ligado à governança é bem-vindo. De qualquer Já forma, é fiz uma aqui. proposta, né? Ainda é uma proposta de mudança. Exato, Ainda não está cravado. exato, ótimo ponto. Está em discussão ainda, com questionamentos em relação a essa parte. Ótimo ponto. Bom, é isso. Vamos deixar os especialistas, de quem realmente entende do assunto. Como eu comentei, podem colocar seus comentários, seja no chat, que está assim habilitado, seja no Q&A, né? E a gente vai discutindo aí ao longo da apresentação e deixa para o final um tempinho aí para a gente aprofundar nas perguntas com mais calma. Danila, é com você. Estou aqui, mas vou tirar minha câmera para focar aí na sua apresentação. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Obrigado, Francisca. Obrigado, Ana Letícia, pelo convite. Parceria nossa com a TAG Investimentos é longeva e super, super frutífera. Gostamos muito não só admiramos muito não só a nossa parceria de investimentos, mas nossa parceria educacional para eventos como esse. É, Fiquem à vontade de me interromper aí, seja via. Eu não necessariamente eu vou conseguir olhar as perguntas aqui, mas via a caixinha de perguntas para Francisca. Então, vamos fazer desse papo aqui hoje um papo bem dinâmico e não um monólogo. Obrigado, Francisca, pela apresentação. Eu sou sócio aqui da Tricorp Investimentos desde 2012. Anteriormente, eu era advogado de M&A, num escritório de advocacia grande aqui de São Paulo. Fiz a transição de carreira e desde 2012 me juntei aqui aos meus sócios Felipe Lomônaco e Bruno D'Ancona como um dos três cogestores de portfólio. Nós temos uma estratégia única, né, que é Private Equity no segmento Growth. Vou falar um pouquinho, né, dos segmentos dessa classe de ativo Private Equity. Nós somos uma gestora com estratégia única, que é investir no segmento de capital de crescimento, Growth Equity, né, dentro desse espaço grande que é o Private Equity. A Tricorp eu entrei um pouquinho depois da fundação. A Tricorp tem 12 anos de vida, cerca de 2 bilhões de reais sob gestão, e, é, e três fundos totalmente captados e investidos, e agora em captação do nosso fundo 4. Em média, nós fazemos um investimento por ano, é a nossa média, é o nosso processo. Eu vou falar bastante, não sobre o nosso viés, né, sobre o viés da indústria. É, Nosso processo de investimento é bastante detalhado, então, na média, nós acabamos fazendo de 1 a 1,5 investimentos por ano, desde a nossa safra inicial lá de 2012. E o que mais sobre a Tricorp? Nós atuamos em quatro principais setores, que são os setores de consumo, saúde, tecnologia e serviços financeiros. Então, nós não somos uma gestora nichada, né, que só faz, né, como tem gestores que só fazem agro, só fazem tecnologia, só fazem consumo, mas também não somos totalmente generalistas. Então, são quatro setores que nós entendemos conhecer um pouquinho, e dentro deles, obviamente, tem vários subsegmentos, né? Em consumo, em saúde, cada um desses quatro setores tem subsegmentos que nós fazemos aprofundamentos de tempos em tempos para fazer originação ativa. De Tricorp, é isso. Eu hoje estou, além de eu ser um dos três cogestores aqui da Tricorp, junto com o Felipe e Bruno, especificamente hoje eu estou nos conselhos de duas de nossas investidas, no Cabana Burger e na Pets como observador, na companhia aberta.
E na parte, digamos assim, não digo não profissional, na parte aqui paralela à Tricorp, eu sou membro do conselho da Associação Brasileira de Private Equity Venture Capital, que é a BVCAP, e coincidentemente conduzo lá o comitê educacional, porque nós promovemos vários cursos para praticantes, né, para acadêmicos, profissionais em começo de carreira, profissionais que querem fazer a transição para o mundo de Private Equity Venture Capital. E e para ano que vem até estamos pensando em cursos também para CIOs, profissionais de investimento, né, em entidades fechadas de previdência e coisas assim. Então, eu gosto muito dessa linha educacional, dessa linha de conversar né, com participantes da indústria sobre o nosso setor. Sobre, aqui entrando um pouquinho para nesse nosso papo, que repito, sintam-se à vontade aí de pontuar. É, nossa ideia é aqui falar segundo o guidance aqui da Francisca e da Ana Letícia, por cerca de 40 minutos. É, então, como sugestão, aqui eu fiz um material para guiar nossa conversa, que eu vou compartilhar a tela. Um segundo. Você vê minha tela, Francisca? Então, só dando um passo para trás, tá? Estamos vendo, sim. Só não estava conseguindo falar antes de clicar no mouse, mas está tudo ótimo. Só dando um passo Só atrás, ela antes não de... está no modo tela cheia, é isso mesmo, né? A gente está vendo como uma telinha aqui do PDF. Acho que se a gente tem um modo. Esse eu não conheço, onde dá para pôr a tela cheia. Mas está dando para ver bem daqui. é, dando um passo só para trás, senhores e senhoras, sobre a indústria de private equity, hoje é uma indústria, né, assim, tô só dando um zoom out aqui antes de falar do porquê, assim, por que nós gostamos e por que o investidor deveria ter uma alocação, o investidor institucional, né, deveria ter uma alocação relevante nessa classe de ativos. Private equity como indústria já é uma classe de ativos, né, globalmente falando, de cerca de 50 anos lá, ela remonta aos idos dos anos 70 e 80 no mercado americano, e ela começou não sendo chamada de indústria de private equity, ela começou sendo chamada de indústria de leverage buyout, né? Era LBO, ela era referida como de LBO industry, porque ela começou como como um segmento de aquisições alavancadas para tirar empresas, para fechar o capital de empresas abertas. O mercado americano é um mercado, né, pujante, ordens de magnitude maior do que qualquer outro mercado, principalmente do que o mercado brasileiro. Então, os Estados Unidos teve um pico de companhias abertas lá nos anos 80 e 90, chegou a ter 8.000 companhias listadas nas diferentes bolsas, e com o custo de capital baixo, é, começaram a surgir fundos de private equity, que na época, né, eram fundos de leverage buyout, que tomavam dívida e faziam aquisições alavancadas de empresas listadas para fechamento de capital. Então, assim, começou uma indústria lá no começo, né, fundos de poucas centenas de milhões de dólares, e em que as transações eram altamente alavancadas, assim, no nível de 80% dívida, 20% equity. Até o começo da indústria foi imortalizado num livro, numa transação que depois virou livro e filme, que é o que chama, que eu recomendo a todos aqui como é uma leitura lúdica, mas bastante interessante sobre como foi o começo da indústria, que é um livro chamado Barbarians at the Gate. Não sei se tem tradução para português. Barbarians at the Gate. Depois eu passo para a Francisca, ela passa para todos aí. Que é um livro que é um livro que contou sobre a transação daquele fundo KKR na aquisição alavancada
de uma empresa de bens de consumo e tabaco chamado RJR Nabisco. Que seria uma espécie de Unilever hoje, mas que tinha junto dela uma empresa de tabaco. E ela foi essa transação foi assim, um epítome da pujança do mercado de aquisições alavancadas nos anos 80, isso foi, se não me engano, 87, 88. Eh, e pela participação de vários players, era uma empresa listada, né, a RJR Nabisco, e diversos fundos bidaram em né, e o preço foi sendo aumentado, a parcela de dívida foi sendo aumentada. Então foi uma transação que se provou um retorno medíocre para a KKR, mas foi a transação que pôs essa indústria de aquisições alavancadas no mapa, assim, do capitalismo, e ela é bem representativa do que foi lá no começo esse mundo de aquisições alavancadas. Ao longo dos anos 90, teve um rebranding da indústria, né, para como ela é conhecida hoje, que é o private equity, que nada mais é do que participações privadas, equities em empresas privadas, e, e foi ficando cada vez mais institucional. Passados 30 e pouco, 40 e poucos anos, hoje a indústria de private equity, ela monta quase 10 trilhões de dólares de ativos sob gestão, globalmente falando. Obviamente, grosso disso, América do Norte e Europa. É, e é um crescimento, assim, se pegar, eu peguei, e não está aqui na apresentação, depois eu acrescento uns slides e mando para a Francisca para compartilhar com vocês, mas o crescimento da indústria de private equity nos últimos 10 anos é assustador, positivamente assustador, né? A indústria foi de 2,5 trilhões em 2013 para os atuais 10,3 trilhões. Isso é um crescimento anualizado de 15% ao ano, né? O tamanho do assets under management da indústria globalmente falando, o que mostra que a indústria vem entregando retornos acima dos seus benchmarks, acima do S&P, né, que é o comparável né, das grandes empresas americanas, das 500 maiores empresas americanas, de forma consistente ao longo das últimas décadas. Mas assim, só de olhar os últimos 10 anos e ver um crescimento de 15% ao ano composto para uma indústria hoje de 10,3 trilhões de dólares realmente diz muito, né, sobre o quanto ela dominou a alocação de recursos. Hoje estamos falando de uma indústria, né, essa indústria de 10 trilhões, cerca de 10 a 12 mil empresas. Estou falando só dos Estados Unidos, tá? É o mercado disparado mais representativo. Esses 10 trilhões de dólares representam mais ou menos nos Estados Unidos cerca de 10 a 12 mil empresas investidas. Então estamos falando de 3 vezes o número de companhias listadas na bolsa, né? Nós vimos e isso também é representativo dessa indústria de private equity pujante, é o declínio do número de companhias abertas, né? O public equity, apesar do tamanho do market cap agregado, né, hoje nos Estados Unidos, indo para 50 trilhões de dólares, né, que compara com 10 tri da indústria de private equity, mas concentrado em muito menos empresas, né? Então, hoje existem, de um pico dos anos 90 de 8 mil companhias abertas americanas, hoje são cerca de 4 mil companhias abertas, versus o número de companhias 15 anos atrás investidas por private equity, cerca de menos de 1.000, e hoje são 10 a 12 mil. Então, realmente, é um crescimento espetacular, né? São centenas de milhões dezenas de milhões de empregos, né, ligados a essas 10 mil empresas. Então, o private equity meio que tomou conta da economia mesmo, nos mercados desenvolvidos. Então, esse é um panorama aqui geral. E lá fora, costuma-se dividir essa indústria de private equity em algumas subclasses de ativos. A principal delas é o buyout, né? Sim, infelizmente, é, esse mundo, o mercado financeiro em geral e o mercado de private equity em especial, tem muitos anglicismos, né, que acabaram não sendo traduzidos. Então, vou acabar falando aqui muitos por um atavismo da indústria, muitos termos em inglês, mas costumeiramente
divide-se a indústria de private equity em algumas subclasses para representar a estratégia em questão. Então, a principal delas é a maior, né, é o buyout, que são aquisições secundárias da totalidade ou quase a totalidade de uma empresa, que é, né, ou seja, um fundo vai lá com dívida, um pedaço de dívida, um pedaço de equity ou só equity, compra a empresa inteira. Seja uma empresa privada, familiar, que pode não ter sucessão, ou que já tem um fundo lá de private equity, vem lá um fundo de private equity, faz a compra da totalidade ou quase a totalidade dela. Isso é o buyout. Daí nós temos o segmento de growth, que é o que nós atuamos, o segmento de capital de crescimento, em que as transações são normalmente capital primário, né? As transações são formadas principalmente por caixa, não para o bolso do acionista, da família ou do fundo que está lá e vai tirar uma secundária e vai seguir a vida, mas aqui então, o growth é o cheque primário para o caixa da empresa para financiar o crescimento, né? Por isso o growth. E nós temos outras subclasses, né? O venture capital, que percentualmente ainda bem menor que Private Equity Growth, mas percentualmente cresceu muito nos últimos anos. Nós tivemos um boom aí do Venture Capital, o último boom aí no biênio 2020-21, ali no pós-pandemia, né, em que os preços dos ativos de tecnologia listados foram para a lua e isso fomentou também guiado pelo custo de capital baixo no mundo, guiou uma guiou, um- levou um boom desse mercado de venture capital também, né? O VC. E nós temos outras subclasses de ativos, né? Os fund of funds, que são os fundos de fundos, gestoras que montam fundos para investir em, em outros fundos. Então, alguns investidores institucionais ou famílias, ao invés de eles tomarem a decisão de investimento no fundo da gestora, nos fundos da gestora A, B ou C, eles terceirizam entre aspas, esse processo de seleção de gestores para um gestor que vai atuar como um fund of funds. Daí existe o mercado de secundários, né, gigantesco lá fora. No Brasil, menor, mas já com uma certa liquidez, né? Os fundos, as entidades fechadas de previdência são, em grande parte, estão na ponta vendedora dessas transações e gestoras de fund of funds normalmente estão na ponta compradora e aqui se tratam de investidores vender no mercado secundário a sua posição em fundos, né? E lá fora isso chama-se de LP interest, né? O equity que o LP, que o cotista tem no fundo, em transações secundárias, normalmente com descontos sobre o net asset value, né? O NAV, digamos assim, o valor de mercado do fundo. E tem algumas outras subestratégias, como a estratégia de PIPE, que é o Public Investments, o Private Investments in Public Equity, que é normalmente fundos que compram participações, fundos de private equity, mas que compram participações relevantes em empresas listadas em bolsa, mas cujos investimentos são tratados como se a companhia fosse de private equity, né? Normalmente são posições mais relevantes, em que se combina com o management e com o conselho uma governança, não de um fundo de bolsa que fica passivo. É, mas, assim, o que nós vamos falar mais hoje aqui, esses dois primeiros segmentos, né, os fundos de buyout e os fundos de growth, que por acaso é o que nós fazemos. É, falando um pouco de por que private equity, né? Ao falar de private equity, nós estamos falando antes de falar de private, nós estamos falando de equity, nós estamos falando de participações em empresas da economia real. Não gosto muito desse termo de economia real, né? Porque como ele implica em como se tivesse alguma economia irreal, né? Mas para mim é tudo equity, independente de ser, independente do segmento, mas para usar um termo que as pessoas, com as quais as pessoas fazem uma associação, estamos falando de fato de investir em ações de empresas
médias e grandes. Normalmente as empresas pequenas estão associadas ao venture capital, que estão numa fase de curva de crescimento. Eu acho que a minha conexão ficou instável. Vocês estão... Francisca, me ouve? Estamos Sim, te aqui ouvindo tá bem. bom. A gente está te ouvindo bem. Desculpem, que eu recebi uma notificação que minha conexão ficou instável. Qualquer coisa, por favor, me avisem aqui. Tá, não, Então, nós funcionando estamos bem. falando Ótimo. Nós estamos falando aqui de uma, de um universo de empresas médias e grandes que ainda não tem tamanho necessariamente para uma oferta pública para serem listadas em bolsa. É, e, e o porquê isso é interessante, né? Nós estamos falando de empresas não listadas em bolsa, normalmente com percentual, com perfil e potencial de crescimento alto, em que tem muita coisa a fazer do ponto de vista de gestão. Então, quando você associa esses elementos, né, de uma empresa que ainda não tem o patamar de faturamento e EBITDA para fazer uma oferta pública inicial de ações em alguma bolsa de valores. Estamos falando de uma empresa, né, que pode ser mais ágil, que pode demandar uma atuação mais ativa do gestor, né, que vai se tornar sócio dela, juntamente com a família ou com um grupo de empreendedores e founders que estão lá. É, e que tem, e acho que um dos principais fatores aqui, tempo, e não tem a pressa de desinvestir. Aqui a beleza de uma empresa não listada uma das várias belezas é não ter a pressão de curto prazo do investidor dos mercados públicos, né? Nós sabemos aqui, todo mundo tem é, sua carteirinha de ações aqui, seja na física, seja aí nas suas instituições. É, o investidor público dos mercados públicos, no agregado, é mais curto prazista, né? Então, cobra-se do o investidor, no agregado, estou aqui generalizando, né? Óbvio que existem investidores e as gestoras de longo prazo, mas, em geral, no agregado, o investidor dos mercados públicos é curto prazista, ele pune rápido via o mecanismo de venda, né? Porque a ação é líquida, as companhias que não entregam é, resultado no curto prazo. E uma das belezas do private equity é o tempo e a inexistência de pressão de um mercado público nervoso e preocupado com a entrega de curto prazo. E isso permite que o fundo e o empreendedor barra família, barra fundador que tá lá junto com o fundo de private equity, uma janela de 3 a 6 anos para executar um plano de negócio combinado em conjunto com o fundo. Isso tudo leva, né, aí a uma estatística de retornos bem superiores aos mercados comparáveis, digamos assim. Isso, a tela aqui, e agora entrando nesse slide, mostra um pouco disso, né? Nós estamos falando aqui no canto esquerdo, a TIR, tá? A nossa para quem não está super familiarizado, a indústria de private equity se mede por taxa interna de retorno. Por quê? Isso abrindo um parênteses. Porque o capital, porque o uso do capital está na mão do gestor. Né, os fundos de private equity, diferente dos fundos líquidos, fundos de ações, multimercados, renda fixa, etc., ou fundos imobiliários, os fundos de private equity se caracterizam por ser fundos de chamada de capital. Ou seja, o dinheiro fica no bolso do cotista até que o gestor encontre empresas que passem pelo seu processo de investimento, e cada gestora tem o seu processo. Então, dado que não está na mão do investidor o timing do uso de capital, e sim na mão do gestor, a forma justa de medir o, o sucesso da aplicação daquele capital é a taxa interna de retorno. Então, que é, né, a TIR ou IRR em inglês. Então, a indústria Danilo, aqui... Oi?
Não, eu ia comentar que acho que vale explicar um pouquinho, né, que diferente dos outros fundos que a gente investe e compra uma cota, no private equity a gente tem um compromisso de capital, né, Perfeito, comprometo a investir R$ 1 milhão, mas esse investimento só é feito conforme as oportunidades, digamos assim, de investimentos, estão surgindo, né. perfeito. Consequentemente, não dá para você calcular, acho que é isso que você está explicando, né, quanto valorizou a cota do dia um, porque você não alocou todo o capital, ele vai sendo feito ao longo do tempo. E Exato, aí desculpa não ter perfeito, desculpa não ter sido tão claro. Exatamente, diferente acho dos que nem todo mundo está acostumado com esse conceito de chamada de capital, por isso que acho que vale dar uma explorada. perfeito. Obrigado, obrigado, Francisca. Vai pontuando, Imagina. assim, o que Sim, merece uma pode explicação deixar. melhor. Peço desculpas aí aos que, não compreenderam. Eu volto um pouquinho. Então, diferente dos fundos falando de Brasil, tá? Então, antes de falar dessa tecnicalidade da chamada de capital, falei muito, fiz esse introito, essa introdução sobre os mercados desenvolvidos, e ao vir para o Brasil, pulei essa parte do tamanho da nossa indústria, tá? A indústria brasileira de gestão de recursos como um todo, falando de todas as classes de ativos, fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos multimercados, e os fundos como um todo, é uma indústria de mais ou menos 10 trilhões de reais. Toda a indústria de assets under management no Brasil. Nas quais o que nós consideramos ativos alternativos, né, private equity, fundos imobiliários e fundos e FDICs, está cerca de 1,2 trilhão, então 12% mais ou menos. O private equity no Brasil, ele é feito através de um veículo criado pela CVM chamado FIP, Fundo de Investimento em Participações. Recentemente, o regulatório da indústria de fundos brasileira foi consolidada na resolução CVM 175, então todos os tipos de fundos estão agora lá regulados. Desse cerca de 10 trilhões de ativos sob gestão em toda a indústria de gestão de recursos no Brasil, private equity, na forma de FIPS, mais ou menos 800 bi, FDICs, né, os fundos de direitos creditórios, mais ou menos 500 bi, fundos imobiliários, mais ou menos 400 bi. Aqui estou dando números arredondados. Então, estamos falando de uma indústria aqui no Brasil, voltando para a Private Equity, de cerca de 800 a 900 bilhões de reais. Então, dá para ver que é uma fração, né, mesmo do mercado lá fora. Estamos falando de, pelo câmbio, mais ou menos 170 bilhões de dólares. É, Gostaríamos que tivesse muito maior. Já é uma certa, já é um percentual não Danilo, desprezível. desculpa te interromper. A tela, eu acho que o pessoal está perguntando aqui porque a tela não está passando. Será que é esse Não, tá, slide tá, mesmo? Tá certinho, né? tá aqui mesmo, Ah, então exatamente. beleza. Tá, Vou ok. falar que é a tela de retornos aqui, tá certo. Então, estamos falando aqui no Brasil de uma indústria de 900 bi, e agora só no ponto para os não iniciados, sobre como funciona a dinâmica do investimento num fundo de investimento em participações. Diferente de um fundo de ações, num fundo multimercado, num fundo de renda fixa, em que o investidor faz a aplicação, ele compra a cota do dia, ele cotiza, né, na cota do dia ou de alguns dias depois, e performance do gestor é medida pela variação do PL a mercado do fundo, medido pela cota diária. O timing o timing do investimento cabe ao investidor. O investidor decide, vou aplicar no fundo de ações da gestora X hoje. Então, não cabe ao gestor, cabe ao investidor. Quero aplicar hoje ou quero aplicar amanhã, quero aplicar daqui a 30 dias. E com relação ao resgate, normalmente são resgates, né, são resgates curtos, D mais 30, D mais 60, D mais 180 no fundo de crédito. Então, são fundos cujo retorno é medido por cota diária, e a cota diária, ao você compor ela ao longo do tempo, você tem uma cota anualizada. No private equity, pelo contrário, a aplicação cabe ao gestor, o timing da aplicação cabe ao gestor, porque o gestor não consegue controlar
quando e se ele vai achar bons ativos que tenham fit com a estratégia dele. Então, no Private Equity, o cotista, ao decidir fazer uma alocação de, exemplo aqui, 10 milhões de reais, o cotista vai assinar um boletim de subscrição, que é como se fosse uma nota promissória dele, cotista, perante o fundo, em que ele se compromete a investir naquele fundo N da gestora, fundo, por exemplo, fundo 5 da gestora XPTO, 10 milhões de reais. E o gestor vai coletar diversas intenções de investimento, diversas intenções de 1, 2, 10, 50 milhões de reais, e vai formar um fundo que ele pretende no tamanho dele, 500 milhões de reais, 1 bilhão de reais, dependendo da estratégia, e com esses compromissos de investimento assinados, e é um compromisso, é um contrato, né, executável, enforceable, o gestor vai atrás, vai para a rua, atrás de achar investimentos que satisfaçam a estratégia. Se é uma estratégia de buyout, ele vai achar empresas para ele comprar 100%. Se é uma estratégia de growth, setor de consumo, ele vai atrás de empresas de alto crescimento para ele colocar capital primário. Quando ele acha essas empresas, passa todo o processo de investimento, vamos falar depois sobre o processo de investimento, no que ele consiste, e o investimento é aprovado pelo seu comitê, ele faz a chamada de capital, que é o capital call. Então, o investimento é de 100 milhões de reais, ele vai fazer uma chamada pro rata de todos os cotistas, e digamos que a chamada represente 10% do fundo. Então, para aquele investidor que comprometeu 10 milhões de reais, ele vai ser chamado em 1 milhão. Ele vai receber a carta de chamada de capital, ele vai ter lá 10 dias úteis para honrar a chamada e fazer a TED para a conta do fundo lá no custodiado no administrador. E é por isso que, dado que o timing dos investimentos cabe ao gestor, então mede-se a performance disso via TIR. Quando nós então isso explica, né, a questão do uso da TIR. Aqui só no canto direito, para encerrar esse slide, aqui nós comparamos os dados da Preqin, principal provedor de informações financeiras do mundo de private equity, os retornos de 1, 3, 5 e 10 anos do private equity e do buyout contra índices de ativos líquidos, né? Por exemplo, o S&P, o MSCI Europa, o MSCI Mercados Emergentes e o Russell 2000, que seria aqui o índice de small caps. Seria a versão americana do nosso índice de small caps, né? As 2.000 maiores empresas de small caps americanas. Então, estamos vendo que consistentemente, e aqui no private equity, né, a métrica intelectualmente honesta é você olhar retornos, é você olhar janelas maiores, 5 e 10 anos, mas em praticamente todas as janelas relevantes, né, 3, 5 e 10 anos, private equity supera em pelo menos 3 a 5 pontos percentuais o retorno da bolsa americana medido pelo S&P. E sem falar, né, dos índices europeus, né, que as economias europeias andaram mais devagar nos últimos 10 anos. Então, estamos falando aqui, né, do agregado à indústria de private equity, ele é um retorno de 16% medido por TIR, acumulado nos últimos 10 anos. Com ali que é o azul que tá escondido. O buyout e o buyout ali cerca de 15,5%, e o growth, que é o capital de crescimento, para empresas um pouco menores, quase 20%, ali perto de 18% ao ano. Aqui um pouquinho do porquê investir agora, né? Nós comparamos os retornos de ações públicas com o private equity em diversas janelas, né? E aqui fizemos até uma comparação do primeiro trimestre de 2008 para o terceiro trimestre de 22. Então temos aqui um delta relevante, né, de private equity versus companhias listadas. Aqui também private equity americano contra S&P. No Brasil, os dados de retorno são um pouco mais opacos. A indústria é bem menor, né, como nós falávamos.
algumas gestoras e alguns departamentos de faculdades de negócios estão começando a compilar os retornos da indústria brasileira nos últimos 15 anos, é uma janela bem menor do que nós temos lá fora, mas essa constatação de alfa gerado sobre os pares listados, né, sobre empresas abertas, se mantém verdadeiro no Brasil. O Aqui, Danilo, desculpa pessoal o atraso, mas eu acho que vale complementar. O fato da indústria ser relativamente pequena no Brasil, pelo tamanho, pelo mercado endereçado, o número de empresas e o volume, que se fala tanto, e hoje em dia é o que se escuta mais, é que os alocadores tendem a fazer um trabalho muito mais focado em escolha de gestores. Por isso aqui prospera bastante a tese de fundos de fundo também, mas o fato é que, sendo poucos gestores em private equity, com teses bastante diferentes e tamanhos diferentes, acaba que tem que se olhar muito a tese, a, a gestora em si, evidentemente os cases passados, etc. Então, essa tem sido uma máxima aí que a gente escuta. A nossa tese, por exemplo, é muito diferente, né, de capital de crescimento, minoritário relevante. Então, é uma coisa de olhar bem, entender, e por isso exige-se um pouco mais dos alocadores de conhecimento nessa classe de ativo. exato. Mas aqui o Brasil, quiçá, vai caminhar para isso um dia, mas a penetração da classe de ativo private equity como um todo, né? Daí, aí eu falo do agregado da indústria, né? Que inclui buyout, growth e tudo mais, são percentuais muito grandes, né? Chegam endowments americanos, por exemplo, chegam a 30%. Aqui no Brasil, do que nós vemos dos filings públicos de algumas entidades fechadas de previdência, quem está muito investido em private equity tem ali 2%. E o alternativos como um todo, incluindo imobiliário e crédito, não chega a 5, 6. Óbvio que para quem for fazer esse comentário, é legítimo, né? Hoje, o atuarial, né, dado o custo de capital, dado onde está o juro real brasileiro, o juro nominal, é um pouco unfair a comparação, né? Porque nós estamos com muito prêmio no nosso juro, no pré e no juro real, né, o que torna essa batalha um pouco inglória, mas o Brasil caminhando para uma institucionalização melhor, um fiscal melhor, olhando para 5, 10 anos, né, onde a indústria deveria mirar. Nós estamos falando, sim, de uma subalocação grande, né, dado o alfa que o private equity tem entregado no Brasil e no mundo. Mas aqui é um contraste bem grande, né? Mostra um pouco o quão subinvestido e quão subpenetrado private equity, seja growth, seja buyout, está nas carteiras dos institucionais e das famílias brasileiras. E evidentemente tem várias explicações, algumas delas, né? Evidentemente o retorno das outras classes de ativos e isso em função do risco, renda fixa, etc. A outra é que ainda é uma indústria muito jovem, então muitos dos gestores ainda com um track record se formando, então tem algumas explicações, não é nenhuma grande, e todas elas têm contrapontos, né? Se você pensa num país hoje onde se paga nessa atual taxa de juros, onde com baixo risco você consegue um retorno razoável, a explicação mais óbvia, evidentemente, é que tem gestores que tentam performar bem acima disso. Então, para conter, evidentemente, essa taxa de menor risco, mas também pela questão dessa classe de ativos específica, private equity, ser uma classe de muita liquidez, né? Então, ela tenta se compensar com retornos bem maiores. Um pouco, acho que, das explicações, mas a tendência futura na medida em que as questões se ajustam, caminhar para esses
percentuais de mercados um pouco mais maduros, né? Exato. E quanto maior é o duration do passivo, né, do investidor em questão, né, se é uma família, o passivo dela, né, se é uma família, né, de alto patamar, um single family office, o passivo dela é muito longo, né? O objetivo dela é preservar o capital para as futuras gerações. Quando nós falamos de uma entidade fechada de previdência complementar, com milhares de participantes, né, principalmente com uma idade média baixa, duration é décadas, né? E quanto maior o duration do passivo, né, de um investidor, maior deveria ser o componente de private equity, porque os benefícios são longo prazo, né? Que é a beleza do private equity, aqui o private equity quando um gestor como nós aqui, eu, o Felipe e o Bruno, nos alocamos capital junto ao empreendedor, uma família, nós temos ali a segurança de conseguir colocar de pé um plano de negócios por 3, 4, 5, 6 anos. Então, isso dá ao time de gestão paciência tira a pressão para uma alocação de longo prazo. E, além disso, o investidor com duration alto tem o benefício de fazer a diversificação de safras. Por exemplo, a Tricorp aqui está no fundo 4. Então, a beleza também desse ativo, dessa classe de private equity, é a diversificação de safras, né? Diversificação de gestores e de safras. O investidor investe no fundo 3, o fundo 3, só para dar um exemplo prático aqui, o nosso fundo 3 é uma safra de 2019, nós investimos ela ao longo de 19, 20, 21 e 22. E até foi um pouco lento por conta da pandemia, né? Que atrasou, houve uma disrupção, todas as cadeias, os times, os processos, mas o seu capital agora está começando a voltar. Especificamente hoje próximos dias aqui estamos fazendo uma devolução relevante de capital. Esse capital está sendo reciclado no sentido de estar voltando para o bolso do investidor, ele está redeploying nos seus investimentos um pedaço, a decisão saudável e racional é ele voltar um pedaço disso para as safras 4, a safra 5, a safra 6. Então, essa é a beleza de diversificação de safras, né? Porque ele vai pegando, ele fica cycle neutral, ele fica neutro em termos de ciclo. Se você for diligente, se você como cotista, investidor, CIO de um investidor de duration alto, você vai toda a safra pegando o capital de volta que gestores como nós aqui devolvemos, e você vai voltando esse capital para você ficar neutro em termos de ciclo. Assim você neutraliza ciclos. O Brasil é um país cíclico, né? Tem ano de PIB de 4, tem ano de PIB de menos 3, mas ao você fazer isso todo ano de forma consistente, você neutraliza ciclo. Quer falar um pouquinho aqui sobre filtros, Filipão? Sim, aí aqui a ideia que hoje não é muito entrar nas nossas teses, na explicação da nossa gestora, mas do ponto de vista dessa classe de ativos, cada gestora escolhe a sua tese e vai lapidando a sua tese com coisas bastante específicas, né? E vai criando ali, vamos dizer, um conjunto de atributos que, que fazem com que ela se interesse por determinados investimentos. Então, a gente, ao longo, como nós temos e é outra coisa importante, o fato de ser uma classe de investimento ilíquido, o ciclo é muito longo. Então, uma casa com alguns anos é muito considerada muito jovem, né? Considerada a primeira safra, primeiro ciclo. Para vocês terem uma ideia, a gente fez o nosso primeiro ciclo quando a gente completou 10 anos juntos aqui. Então, evidentemente, toda a tua tese é testada ao longo do tempo em inúmeros casos, né? Num país bastante volátil. Então, ao longo desse tempo todo, nós especificamente aqui começamos a atribuir nossos pontos que fazem a formação da nossa tese, os pontos específicos. Então, aqui a gente, e vocês vão ver muito isso em gestoras, elas escolhem áreas de atuação, setores em que elas se sentem mais conforto. Geralmente, os sócios já tiveram vidas regressas trabalhando nesses setores ou têm proximidade, cria mais conforto. Nosso caso específico aqui,
A gente tem essa proximidade de setores que endereçam a maior parte do PIB, são serviços, consumo e varejo, saúde e tecnologia. Na questão de serviços especificamente, a gente gosta muito da área de serviços financeiros, mas vocês vão ver alguns fundos focados em educação, outros focados em agro, e é importante, de alguma forma, essa especialização, né? Porque faz com que você entenda mais aquele negócio. Então, esse é um ponto. Outra coisa são os tipos de tese. Não vou nem entrar muito no mérito de grandes diferenças, como pessoal que cabeça de venture capital e private equity, as diferenças entre isso, mas dentro da indústria de private equity tem vários tipos de subteses, né? Tem a tese que, por exemplo, a gente escolheu desde o início, foi a tese de crescimento. São empresas que já crescem, já têm os seus modelos de negócio provados, então é fácil de entender. Por isso a gente, em alguns momentos aqui, a gente até se perguntou quem estava fora da festa da tecnologia, por exemplo, ou do agro, ou da infraestrutura, mas nós sempre nos mantivemos firmes na nossa área escolhida, e essa área é justamente esse chamado capital de crescimento, que fora é muito já maduro, que são empresas. Então, a gente acaba que são modelos fáceis, empresas fáceis de você entender o modelo de negócio, o crescimento, os desafios, os riscos, a saída na frente. E isso tem dado para a gente, como é uma casa aqui que opera com uma transparência muito alta, em termos de acesso à informação e etc., isso atrai bastante gente, bastante família, bastante investidor, bastante institucionais, porque, de novo, muita informação disponível, modelo de negócio fácil de entender, mas essa é a nossa tese. Existem outras, né? Sendo um país volátil, a gente sempre tenta focar dentro desses setores que a gente escolheu em empresas que têm vantagens competitivas muito claras. Então, uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo, porque você criar vantagens competitivas sólidas, elas não é trivial. Marcas, por exemplo, como a gente investe muito em consumo, varejo, serviço, a gente gosta muito de marca, empresa que tem lá sua marca bem consolidada num período grande, de algumas décadas, uma década, e isso para a gente tem se mostrado muito positivo, porque uma marca forte, com um recall grande, é mais fácil você poder trabalhar essa plataforma, etc. E também na hora de sair, esse intangível é importante. Então, nossa tese específica aqui, que não é o objetivo falar, mas a gente escolheu muito dentro da área de pet, marcas importantes, a gente olhou o setor de luxo, que é resiliente, então, que é difícil você formar uma marca, e no mundo hoje, mais online, os canais mais online, onde é relativamente fácil você montar aí dentro de um setor específico de consumo. Por exemplo, eu vou montar a marca de cosméticos nova e vou captar um valor expressivo e colocar muito esse dinheiro em marketing, em influenciadores, então você até cresce muito rápido, mas a gente, como tem muito tempo de casa, a gente viu que essas vantagens ela dilui muito, ela cai muito na medida que você para de investir. Então, formar uma marca que você tem um gasto mais corrente, mais normal e um crescimento forte é difícil. Aí vocês devem imaginar, mas pô, eles querem uma empresa que cresce bem, já gera muito caixa, já e onde que vai achar isso, né? E aí é o fato de a gente ter se posicionado nesse universo de empresas relativamente menores, não tão menores assim, mas a gente faz hoje cheque na casa de 150 milhões de reais, mas como a concorrência ela é relativamente escassa hoje, a gente concorre com fundos maiores de fora do Brasil ou alguns fundos locais, a gente tem, nessa escassez de gestor, faz com que a gente tenha muita oportunidade. O Brasil tem muita empresa nessa faixa, e aí fica fácil escolher num universo maior as que têm essas características que a gente escolheu para ser a nossa tese. Em private equity, no Brasil, o pessoal que está aqui mais próximo da tese de investimentos ilíquidos,
tem escutado isso muito recentemente, o quanto é importante a saída, né? Não só a entrada, mas a saída, porque no Brasil o mercado é mais restrito, o mercado de capitais não é trivial, então é uma das coisas que a gente mais presta atenção aqui. Se eu entro numa empresa, a gente já mapeou todos os concorrentes maiores, todos os estratégicos, todas as empresas que eventualmente possam se interessar pela empresa que a gente está entrando, seja por causa que ela endereça bem um canal, seja que é porque ela tem uma marca forte, seja porque ela pode ser bem complementar. Então, é importante ter muita oportunidade de saída. No nosso caso específico, foi uma das coisas que, como a gente prestou muita atenção, a gente a gente poderia ficar horas aqui explicando isso, mas para resumir, a gente gosta desse universo que nós estamos porque tem a oportunidade mais clara, que são os estratégicos, que eu mencionei, mas como tem muitos fundos maiores que nós, inclusive fundos de fora, a gente começou a perceber que existe uma demanda muito grande por fundos maiores, ter tamanho da empresa que para nós é a saída. Então, um exemplo prático aqui, a gente investiu numa rede de hospitais veterinários chamada WeVets, a gente assinou há um mês atrás e a gente concluiu, fez o closing dessa transação há uma semana atrás para um fundo americano muito, muito interessante, um fundo que a gente gosta e admira, mas que não tinha oportunidade, ele gosta muito desse setor de saúde veterinária, mas não tinha uma plataforma para entrar. Então, a gente preparou, fez um ciclo de crescimento muito grande, vendemos a nossa participação para eles e os fundadores continuam com eles para o próximo ciclo de crescimento. Foi muito interessante para todo mundo. E aí, evidentemente, a gente cria mais oportunidade de saída. Aí, mercado de capital, evidentemente, que para nós é uma saída, mas, de novo, são ciclos, né? Então, são janelas ali de oportunidade. Então, aqueles fundos um pouco maiores, que o mais óbvio é fazer um IPO, a gente acha um pouco complicado, mas tem as suas janelas de oportunidade e tiveram No case histórico, muito positivo. só para exemplificar isso, Claro. desde lá de 2004, onde teve aquele retorno da efervescência do mercado de capitais brasileiro, nós temos, infelizmente, janelas de 18 meses a cada 6, 7 anos. Então, definitivamente não dá para contar um IPO com uma rota de saída. E por Tanto que último, a última janela foi ali mais ou menos de junho de 2020, pouco depois da pandemia, até setembro, outubro 21. E desde então está fechado, sem perspectiva de reabrir. Então, quem pegou aquele perfeito. foi muito pujante, né? Teve ali entre maio e junho de 20 e setembro de 21, foram 60, 70 ofertas públicas. Infelizmente, quase nenhuma bateu o Ibov. Poucas bateram o Ibov, a maioria, grande parte virou pó, mas isso, né, é a parte. O fato é que uma janela dessa, poucos meses, 12, 15 meses, fechou. E, sim, se dependêssemos dela, não teríamos saída. Uhum. Portanto, optamos por estar num espaço de empresas que não depende de mercado de capitais. Perfeito. E é bom, aproveitando o gancho do Danilo, falar, quanto mais formas e oportunidades e players você tem para saída, melhor, porque a gente aqui vive de fazer a empresa crescer, ser mais lucrativa e ganhar bastante com essa fase, mas evidentemente se você tem uma tração competitiva na hora de saída, pode haver um aumento do seu múltiplo, né, um aumento do seu preço em última instância, porque tem mais gente interessada, tem um fundo, tem possibilidade de você. Isso tem acontecido com a gente no fundo 2, tem um ativo grande lá nosso. Lá nós contratamos, inclusive, uma assessoria de tamanhas e os formatos de oportunidade de saída que a gente tem hoje na mesa. A gente tem o mercado de capital, é uma empresa muito boa para mercado de capital, o fato dela já distribuir bastante dividendo, virou uma distribuidora de dividendo, ela tem fundos interessantes querendo entrar, fundos maiores, inclusive já entrou a gente fez uma transação parcial, Fundo Soberano de Singapura, e ela tem o mais óbvio que é a venda para o estratégico. Então, o fato de você ter bastante opção melhora muito a tua possibilidade de capturar esse prêmio no final, além, evidentemente, do prêmio que é ter ajudado ela a crescer.
Por último, acho que vale aqui falar, mas de novo, aqui, nesse universo, mesmo sendo uma classe comum de ativos, tem que se entender, tem que mergulhar na tese de cada gestor, porque tem as especificidades, né? O nosso caso aqui, para nós, você ter um fit com os fundadores é muito importante, dado que é uma tese de minoritário relevante com co-controle. Então, a gente testa muito a cabeça da família que está com a gente, dos fundadores, para essa fase de crescimento, cabeça de saída, perpetuidade do negócio, e esse tempo todo que a gente leva fazendo a nossa diligência, depois fazendo a diligência comum e se aproximando muito, nos faz entender se a gente tem esse fit. E esse fit, como nós temos uma visão de que nós precisamos ajudar, nós precisamos botar um pouco mais a mão na massa, é interessante também, porque cria na nossa opinião, vantagens competitivas importantes. Então, a gente está lá, entra uma família que tem uma empresa que cresce muito, já gera dividendos eventualmente, já. Por que ele quer um sócio? Então, ele tem que entender muito o que esse sócio vai trazer, vai agregar, vai dar mais governança, vai ajudar no crescimento não orgânico. Então, essa confluência, essa sintonia com os sócios, para nós é muito importante. Pode te deixou aí por último, mas não está em grau de prioridade. E para a nossa tese específica, talvez seja uma das coisas mais importantes, que é esse alinhamento com os acionistas originais. E a gente bota isso muito à prova. Testa de várias formas. E quando a gente entra, a gente está muito próximo, muito com aquela cabeça de sócio para um médio e longo prazo, né? E tem funcionado. Nós temos hoje uma assertividade muito grande, uma dispersão muito pequena. A gente não é aqueles fundos que erram um percentual grande, um outro percentual é médio e algumas são outliers. A gente tem uma, uma homogeneidade na carteira, né? A gente gosta de tentar acertar tudo que a gente faz, enfim. Evidentemente tem erros, mas essa é a nossa tese. Aí vocês vão ver outras gestoras, tem algumas que são muito fortes em querer o controle, e aí, evidentemente, não importa muito quem está lá, os sócios originais, afinal eles vão virar minoritários, você vai entrar na empresa, botar um monte de executivos, são teses e teses e teses. Nos Estados Unidos, a indústria mais madura, as teses mais comuns é você capturar o controle, são empresas maiores, e você, Eu comentei no propósito, comecinho, que é o buyout. Né? que O buyout. a propósito se alavancando muito, que a gente aqui a nossa tese não é totalmente, sendo o Brasil e o custo de capital alto, a gente não alavanca. Então são características, por isso não é um negócio simples alocar, né? Assim como não é em nenhuma classe de ativo, e todas elas, mais ou menos, você tem que olhar a qualidade do gestor, mas nessa especificamente tem essas diferenças de teses importantes e tem que prestar atenção. Acho que era isso desse slide. Exato. Como o Felipe falou, né, isso é muito de gestor para gestor, a estratégia, também muito de gestor para gestor o processo de investimento. Assim, aqui vou poupá-los dos detalhes, assim, mas até nós usamos até esse ano de 2024, fizemos uma revisão do nosso processo, né, quais são os entregáveis de cada processo. É sempre bom você se questionar, né, sobre você se questionar sobre o que tem que acontecer em cada fase, criar guardrails, né, para evitar os vieses. Estamos sempre fazendo essas autoprovocações. Em 2024, agora nós revisamos, publicamos aqui internamente, né, o detalhado, um material de 30 slides, sobre o que tem que acontecer em cada fase, desde o primeiro cafezinho com o empreendedor, digamos assim, até a TED, né, para quando a companhia e o estouro do champanhe. E, em geral, para nós, esses marcos, né, até lúdicos aqui do primeiro cafezinho com o empreendedor até a TED para a companhia leva 9 meses, olhando os nossos 12 deals na nossa história. E é o que nós precisamos para criar o conforto e a convicção. E uma das belezas também de estar nesse espaço que o Felipe falou tanto
né, e a escassez de gestores nos leva ao benefício assim, incomparável de não ter competição e de poder setar o nosso, estabelecer o nosso pace, né? Então, processos competitivos em que você tem tempo e prazo para mandar fazer na primeira análise, mandar proposta indicativa, mandar proposta vinculante. Esse nós costumamos declinar porque não conseguimos, né? Não conseguimos, por exemplo, fazer. Duvido que em algum momento faremos um deal em 3 meses. Não tem como, dado que estamos falando de um portfólio de 8 posições, relativamente no ponto ótimo da concentração, e que precisa, que não pode, e que tem que estar blindado ou tem que estar, não, tem que mirar estar blindado de erros, o processo nosso aí acaba durando 6 a 9 meses. Depois do processo, cria-se uma esteira. Na verdade, ao final do processo, cria-se uma esteira na nossa condução aqui, de entrar já uma profissional. Nós temos uma profissional de criação de valor, a área de value creation, que ela já, ao final da diligência, já entra em campo para começar a mapear processos, mapear fragilidades contornáveis para executar um plano de 100 dias em que é o momento em que a Tricorp mais engaja com a companhia em termos, né, de interação física, os primeiros 100 dias, o famoso plano de 100 dias pós-transação, e que depois o avião em voo de cruzeiro nós vamos reduzindo a interação, nunca eliminando, mas reduzindo um pouco a interação a comitês, 2 ou 3 comitês, normalmente, né, os comitês financeiros de pessoas e de estratégia, e depois ali no ano a empresa sobre desinvestimento, nós como fiduciários do capital dos nossos investidores, por definição, sempre os ativos estão à venda, conceitualmente falando. Mas para pôr de pé o plano de negócios, para construir estratégia junto com o empreendedor, a média acaba sendo na casa dos 3 a 4 anos começar a pensar e executar o plano de saída. Tem acontecido isso, temos tido até nós temos outliers no lado positivo disso, né? Saídas com 1, 2 anos, algumas das saídas aí do fundo 3, como o caso de ZDog e de Zul, em 1, 2 anos saímos, mas nosso padrão tem sido até rápido, na casa de 3, 4 anos, como foi o caso que o Felipe mencionou agora há pouco da rede de hospital veterinário. O Danilo, acho que já começaram a chegar algumas perguntas aí, então sugiro a gente passar um pouco mais rápido, porque já tem Então, perguntas sobre... esse é o último. Uhum, tá. E esse até deveria estar até no começo lá, mas é só um pouco da nossa, exemplificando, até eu mencionei lá no começo, expliquei, né, a pedido da Francisco, o conceito de TIR, de chamada de capital, e aqui existe aqui só um outro, para quem não conhece, uma outra métrica super importante, que é o DPI, uma métrica de retorno. Não é a métrica que calcula a taxa de performance, mas é uma métrica importante para mensurar a capacidade do gestor de devolver capital, que é o DPI, que é o Distributed per Paid In, que é o capital que é basicamente um ratio que no numerador é o capital já distribuído em caixa e o que voltou de caixa material para o bolso do cotista, e no denominador o capital que foi chamado, né? Aquele conceito de chamado de capital que eu expliquei. Hoje nós estamos o capital de fato devolvido já para o bolso do investidor em 0,7 no agregado de todos os nossos fundos. E aqui eu mencionei no começo, sem estar com esse slide, né, onde nós estamos em termos de AUM, e nosso valor captado desde o início, e as nossas taxas de retorno, né, falei da indústria brasileira estar em cerca de 16%, e hoje nós estamos com uma TIR bruta na casa de 31%, uma TIR líquida depois de taxas na casa de 28%. É isso que nós tínhamos pensado, Francisca, para esse primeiro Já tem overview.
Já tem algumas perguntinhas aí. Estão falando de tributos. Eu não sei se, Francisca, qual é a dinâmica, se quer Fique que à a gente leia. vontade, vão respondendo, eu complemento aqui com mais dúvidas. Não sei se você consegue visualizar aí, Danilo. Sim, sobre tributos, eu consigo só visualizar as últimas 5, mas eu posso voltar depois no scroll. Uhum. Acho que as Tributação, perguntas mesmo são essas. não, tributação da indústria de private equity para casos de entidades fechadas de previdência complementar, claro, não há tributação, é um setor isento, mas para investidores, pessoa física ou pessoa jurídica, a tributação do fundo de private equity é de 15% no momento da distribuição. Tá? Não é especificamente, não é o ganho de capital que a pessoa física paga de 15 a 22,5. É a tributação específica de private equity, que é uma tributação de quando o que já voltou para o cotista chega no principal, até, tipo, para voltar aquele exemplo lá que a Francisca me pediu para dar. O cotista comprometeu 10 milhões de reais. O gestor aqui, eu, Felipe, o Bruno, começamos a aplicar esse capital, vamos fazendo as chamadas ao longo de 3, 4 anos, vamos comprando as empresas, lá a partir do ano 5, 6, elas começam a ser vendidas, o capital começa a voltar, começa a encher o potinho, especificamente do ponto de tributação, até o 10 milhões é zero tributação. A partir do primeiro real acima do 10 milhões, o administrador do fundo, né, que é uma figura regulada pela CVM que cuida do back-office do produto, o administrador retém, a partir do 10 milhões, a partir do primeiro real, depois do principal devolvido, retém da pessoa física 15%. Se o investidor é um fundo, né, um fundo exclusivo, ou um fund of funds, ele não é tributado, ele é só tributado lá em cima no nível da pessoa física. Aí o private equity ficou nessa legislação, desculpa, Felipe, na legislação agora de 2023, que acabou com o benefício dos fundos exclusivos, aumentou a extensão do come cotas, mas private equity segue, obviamente, sem come cotas. Danilo, tem uma pergunta do Antero, só que está ali no Q&A, não é embaixo no chat, sobre regulamento. Tá. Isso, quer que eu... Você Sim. consegue ver aí? Consegui, obrigado. Assim, isso diz muito, essa pergunta, Antero, até ditou, na Acho verdade, que faz a pergunta que eu não sei se todo mundo visualizou. desculpa. Então, senhoras e senhoras, o Antero Pérez comentou o seguinte: considerando o histórico de corrupção envolvendo fundos de pensão e investimentos de private equity, como a Operação Greenfield, quais mecanismos e regulamentações foram implementados para garantir que esses investimentos sejam mais seguros? Além disso, há algum movimento para restringir ou limitar a participação de fundos de pensão estatais nesse tipo de investimento, visando proteger melhor os beneficiários? O que aconteceu? Historicamente, nos primeiros, digamos assim, nos primeiros 15 anos de vida do private equity brasileiro, ela foi dominada por gringos investindo aqui, né? Os tempos áureos, lá no fim dos anos 90 até 2010, né, quando o Cristo estava para cima, os gringos dominavam o private equity brasileiro. Isso ali pouco depois da grande crise financeira de 2008 até a Greenfield 2014, 15, os fundos de pensão foram muito fortes. Da Greenfield para cá, quem está carregando nas costas do private equity brasileiro são as famílias. Então, só tem esses 3 marcos aqui do passivo da indústria. Especificamente dos fundos de pensão, depois, muito lamentável o que aconteceu ali, poucas maçãs podres, né? Poucas maçãs podres que contaminaram toda o saco de maçãs da indústria, mas ficou uma mancha ali, aqui, os bad actors, né? Que mancharam a reputação da indústria. Eram concentrados em poucas gestoras, poucos administradores e poucas entidades fechadas de previdência, mas que ficou ali, foi o spotlight quando a Operação Greenfield foi deflagrada, foi muito grande, ficou uma marca indelével na indústria, tanto que a Previc, né, a autarquia federal, que está embaixo do Conselho Monetário Nacional,
que regula a indústria de fundos de pensão ficou muito forte, ficou muito poderosa e na nossa opinião, até exagerou exagerou para o lado assim, regulador demais, até seguindo a Greenfield. O que, assim, o que aconteceu no aftermath da Greenfield foi a Previc ficou muito mais exigente, ficou muito mais picky, ficou muito mais, digamos assim, em cima dos alocadores, e isso fez com que Acho que o aftermath da Greenfield, com as exigências regulatórias e as fiscalizações da Previc, fez com que os fundos de pensão tirassem o pé total. Então, nos últimos 8 anos, nós tivemos uma redução de comprometimentos, de aportes, de assinaturas de compromisso de investimento de fundos de pensão em private equity, e, além disso, um desinvestimento da carteira do saldo, né, através de vendas secundárias para casas de funds of funds, que o Felipe explicou. O que nós estamos vendo agora? A 4994 está em discussão, tem já foi objeto de audiência pública e hoje tem uma nova versão de 4994 sendo discutida. Até a Associação Brasileira de Private Action, na qual eu estou, tem uma força-tarefa que tem lá um grupo de trabalho de alguns conselheiros. Eu não estou nesse grupo de trabalho, mas existe um grupo de trabalho focado em conversar hoje com o Previc e com membros do governo federal. Ela ficou muito boa, a nova versão. Tem alguns pontos, como o que a Francisca falou, né, de limitação do quanto um fundo pode estar no capital de quanto um fundo de pensão pode ter no capital do fundo, e alguns outros pontos de crítica, mas direcionalmente a regra é boa, dá mais segurança e tira uma coisa nefasta, Antero, que nos últimos anos os heads dos fundos de pensão que tocam alternativos têm, que é o medo de investir, né? Uhum. A Previc atuou de um jeito que porque erra-se no mercado. Todo mundo erra. Algumas gestoras, um deal ou outro de um portfólio é natural, é estatístico que vai se errar. Mas a Previc atuou de uma forma que colocou medo em alguns alocadores, em alguns heads de alternativos, e isso levou a uma redução grande da alocação. A nova 4994 tem grandes méritos, nós esperamos que ela vá para frente e os fundos voltem a investir. Antero, e só complementando de forma rápida, do lado do gestor tem sempre a questão do reputacional, né? Quer dizer, assim como toda a área da área do setor financeiro, essa mais ainda, porque os gestores não têm multiprodutos, são bem específicos e focados. Eles não, hoje em dia, você não pode ter nenhum risco reputacional nesse sentido, porque você compromete a gestora inteira, todas as SAFs, etc. Então, eu acho que tem assim um amadurecimento. O Danilo respondeu todo o lado regulamentar e a evolução toda, até um lado de maturação da indústria que é muito importante também. Então, é difícil hoje, a gente entende que é difícil gestores toparem, serem coniventes, etc. Então, na nossa opinião, está muito mais maduro. Exatamente, o Felipe está perfeito. Assim, o trabalho, assim, Previc em alguns momentos pode ter exagerado em atos, mas é um trabalho um setor como esse, né, de fundos de pensão, precisa de um regulador sério como a Previc que atue, e também cabe às gestoras, exatamente, o Felipe falou, foi perfeito, cabe às gestoras ter as suas estruturas de compliance e não tolerar tolerância zero para qualquer tipo de irregularidade. Eu acho que eram, pelo menos o que eu estou visualizando aqui, eram essas as perguntas. Não sei se tem. Deixa eu ver, acho que Isso. chegou. Tem outra aí, Danilo.
Sim, o Marcelo comentou que sim, há EFPCs que têm proibição interna. Sim, no pós-Greenfield, algumas entidades proibiram regulatoriamente a alocação. E agora estão só conversando de tirar a proibição e colocar lá alguns pontos percentuais do asset allocation para private equity, especificamente. E o bom vai ser esse, né? É, lá no passado, algumas tratavam como alternativos como um todo, mas é legal que as entidades, nas suas políticas de asset allocation, coloquem um percentual de private equity especificamente. Hum. Eu acho que, de novo, né, a gente fala muito do private equity porque é uma classe que é mais difícil você ter o acompanhamento detalhado. Mas toda a nossa legislação é feita com base nisso, né? A responsabilidade no acompanhamento dos investimentos. Eu já vi, enfim, né? Tem casos que envolvem crédito, FDICs, fraudes, né? A gente tem que tentar desestigmatizar a classe por conta disso. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma classe que requer um outro grau de acompanhamento, né? Como é que você acompanha? Talvez essa seja uma boa pergunta para encerrar, né? Pensando do investidor de fora. Sou um cotista de um private equity. Que tipos de acompanhamentos, de controle de Perfeito. informações eu posso requisitar que ajude a dar mais segurança? O Francisco, essa pergunta é excelente, porque a gente deu a base, né, que a gente acha que evoluiu Hum, muito em termos de regulação, etc. Mas, evidentemente, tem também um diferencial de cada gestor e o que é comum é ter uma periodicidade de divulgação de resultados de formas específicas. A gente, pelo fato da gente sempre ser minoritário, relevante, muito trabalho em família, pelo nosso histórico completo lá, que a gente conseguiu falar um pouquinho, nós sempre uhum, prezamos muito, e nós nascemos pós esses programas todos que o Danilo citou. Então, nós sempre prezamos muito por informação. Então, a gente procurou no mercado, inclusive, um ferramental que atendesse a nossa a vontade de abrir as informações. Então, o que a gente acabou fazendo foi criar um ferramental todo próprio. A gente faz o que é normal no setor, que é você ter comunicações trimestrais mais densas, mas a gente aqui também faz, para entender o nível de informação, a gente quase trata todas as nossas empresas de capital fechado como se fosse empresa de capital aberto e a gente divulga isso para a nossa base de cotistas. Então, nós criamos um portal em que você olha a sua carteira, você vê lá todos os fundos que você tem investido, os fundos principais, blind check, os fundos de co-investimento, você vê a tua posição da tua cota, evolução, mas aí vamos supor que a Francisca é extremamente curiosa, ela clica no fundo 3 e aí olha lá e tem uma empresa chamada Zidog. Aí ela clica na Zidog, ela abre todo o histórico de crescimento, como se fosse de fato uma empresa listada. Dá até para chegar no nível de atos de conselho, a gente restringe porque também não vimos muito uso disso. Mas aí, olha uhum, que curioso, nós percebemos que havia pouco uso de gerais, de indiretos, alocadores, famílias, os nossos investidores em geral, bancos. E aí a gente começou a fazer ela também, começar a tornar ela mais amigável. Então a gente começa, todo ano a gente filma todos os presidentes das companhias fechadas que a gente atua, explicando a evolução da empresa, os resultados, filmando. Nós mesmos, a gente tem comumente feito reuniões de prestação de contas, aí ao vivo, né, pessoais e não offline. Então, vai se adaptando. E a gente percebeu que o que a gente mais vê uso de informação nossa disponível são as informações mensais que a gente conta de forma mais rápida toda a evolução de todos os negócios. Então, assim, na nossa opinião, quanto mais transparente for, e evidentemente quando você faz um investimento em líquido de longo prazo, sempre tem um problema ou outro, as empresas passam por situações, ela compra uma empresa, ela tem lá alguma questão de algum problema específico, a gente abre esses problemas, mostra como a gente está endereçando junto com os fundadores. Então, aí são políticas, né? E aí isso difere de gestor para gestor. A nossa, especificamente aqui, é ser exageradamente aberto. Isso às vezes até nos expõe, a gente prefere o ônus dessa exposição exagerada, por ser, às vezes, ter um competidor, etc. Mas a gente acha que o que traz de benefícios é mais importante. Então, assim,
mas hoje a indústria é bastante transparente e são poucos os gestores que a gente conhece que restringem bastante a informação. Uhum. Todo mundo não. Ainda complementando, assim, acho que para a gente olhar de fora, né? Vamos supor que eu esteja desconfortável. Os grandes riscos que a gente tem no fundo de private equity, a empresa, né, não dá o retorno, eu tenho que fazer um write-off. Primeiro, write-off é quando, né, a empresa realmente não alcançou as opções saudáveis, talvez valha a pena vocês falarem um pouco. Como é que o investidor pode acompanhar isso, entender quando tem marcação, quando não tem, que tipo de análise pode ser feita? Falando aqui por mim também, O, pessoal. a gente, mas super legal a pergunta. Assim, começando que nós damos informações mensais de cada investida da carteira. Então, daí a gente evidentemente lança esse tamanho de informação e aí é filtrado na ponta pelos times que lá são interessados, né? Então, às vezes a ponta do nosso investidor é muito interessada, diligente e detalhista e vai a fundo, às vezes não faz tanto uso dessa informação toda. Então, esse é o nível de informação que a gente tem. Aí a gente vai mais fundo, né? A gente trimestralmente lança uma carta e explica detalhes da companhia, de todas as companhias da carteira, inclusive. E aí, por que cresceu? Aí, evidentemente, cada uma é específica dos seus setores, a gente explica o crescimento, a conquista de clientes, enfim, todo o que é específico de cada empresa. E nós também temos o portal, que ele é real time. Então, qualquer um pode Uhum. entrar no portal, logar e ver Isso é quais muito são as legal. informações. E é muito legal porque a gente consegue, como a gente codificou, a gente controla bastante isso aí. Então, esse vamos dizer, é o nível de informação. Mas, além disso, há grupos de investidores. Por exemplo, a gente tem famílias coincidentemente, para citar um exemplo que me veio à cabeça aqui, a gente tem 20 famílias específicas em Vitória, no Espírito Santo, que gostam que a gente vá lá, uma vez a cada trimestre, explicar negócio a negócio, explicar a performance. Algumas vezes a gente até leva o empreendedor para explicar um pouquinho, para ficar mais amigável. Então, assim, se você vai saber quilômetros de distância, você vai ter algum problema e não vai saber em cima da hora. A gente antecipa, mas como a gente tem muito tempo para trabalhar né, o ativo, a gente tem tido uma assertividade grande. Assim, para vocês terem uma ideia, durante a nossa vida inteira, nós tivemos uma empresa que falhou. E é uma pena, Legal. porque a gente gostava muito dessa empresa e o Covid, a gente não estava preparado para o Covid. A gente tentou, empresa que gerava muito emprego, inclusive, e a gente queria manter e acabamos entendendo que tinha que vender para outro que estava a empresa sofreu muito, a gente não soube lidar com as duas ondas de Covid, acabamos que passamos para frente e aí foi o nosso único write-off na nossa história aqui. Mas faz É, parte, né? A gente tem que ter isso em mente, que o faz Felipe falou parte de aqui, alguns write-offs. o Felipe falou, usando até o gancho aqui que o Felipe falou, write-off, né? Peço desculpas aí para Ricardo aí que comentou o excesso de. Eu até fiz um comentário, né, sobre a nossa indústria, infelizmente é dominada por termos em inglês. Ele comentou aqui do exagero. Eu tento usar o mínimo possível, mas tipo coisa write-off, MOIC, buyout, né? Tem muito termo em inglês. Então peço desculpas aí onde eu não tenha sido claro ou tenha exagerado nos anglicismos. Mas só sobre o ponto do Felipe, nós somos não sei se o Felipe mencionou isso, nós somos uma das poucas gestoras, Francisca, que nós gostamos de abrir o DRE, com as principais linhas do DRE sintético, trimestralmente. Isso é Então, muito legal. tipo, praticamente companhia aberta, né? Que trimestralmente divulga balanço e resultado. Isso faz muita diferença mesmo. Pessoal, acho que é isso. Passamos aqui até alguns minutinhos do nosso horário. Acho que não temos mais perguntas aqui. E encerramos com sucesso aqui mais um episódio do nosso Tag Smart Summit. Lembrando que a gente colocou lá no começo do chat o link para as inscrições. Luiz e Danilo, muito obrigada.
Toda vez que eu escuto, eu vejo que só sei que nada sei, né? Dá para falar sobre cada um desses temas em 12 episódios, com certeza. Mas foi muito bom, deu para aprender bastante aqui. Confesso que de uma forma até diferente do que eu tinha na minha mente, e ficou muito legal, casos, a visão na prática de quem faz. Acho que é isso, pessoal. Obrigada a todas que participaram. Até nosso próximo encontro aqui em novembro. E obrigada de novo ao pessoal da Tricorp pela palestra. Obrigado a você e estamos à disposição. Super obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado.